Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais interessados em análise de ações. Vou fazer aqui um vídeo sobre a Infracommerce, mas antes eu vou dar um recadinho aqui sobre o meu blog e sobre um disclaimer, tá? Então, antes eu fazia análise através deste blog aqui, todos os links estão na descrição do vídeo. E em breve pretendo voltar a fazer análises através daquele blog, tá? E falando um pouco sobre mim, tenho 52 anos, ampla experiência profissional em auditoria e em vários tipos de empresas. Eu invisto em ações desde 1995. Minha formação acadêmica é Ciências Contábeis e pós-graduação em Auditoria e Contabilidade. Os vídeos e relatórios deste site não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Trata-se de estudo contábil sobre a empresa para fins de ciência sobre a sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Não faço recomendações de ativos porque ainda não tirei o certificado CNPI, apesar de ter condições de tê-lo. Está em meus planos conseguir o certificado em breve. Portanto, essas análises não terão recomendações, mas assim que eu tirar o CNPI, vou fazer vídeos aqui e análises por escrito lá no blog, tá? Então, vocês recomendem aí o site, este vídeo, para o canal crescer, para que viabilize mais análises do futuro. Então, vamos analisar aqui a Infracommerce CXAASSA. Vou explicar essa abreviatura aqui no nome da empresa. O ticker é IFCM3 na bolsa. Aqui está o link do site de RI. Eu recomendo que quem tem interesse explore bastante o site de RI da Infracommerce, né? Então, eu vou começar aqui, apesar de ser análise fundamentalista, eu vou mostrar o gráfico para mostrar aqui a enorme queda das ações, né, que fez o IPO perto de R$16 e caiu aí de mais ou menos R$20 para atuais R$1,40, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, no IPO ela tinha 278 milhões de ações, ela chegou a um valor de mercado perto de 4,7 bilhões. Hoje tem 637 milhões de ações após alguns aumentos de capital e o preço da ação está 1,40. Então o valor de mercado caiu 81%. Para a gente ter uma ideia aqui, fazendo uma simulação, na atual quantidade de ações, para que ela atinja o valor de mercado antigo lá em 2021, ela teria que valer apenas R$ 7,40, né? Bem longe dos R$ 17,21. Se ela valesse R$ 17 hoje, com 637 milhões de ações, o valor de mercado seria 10 bi e 800 milhões, quase 2 vezes maior que o valor de mercado em 2021. Atualmente, isso parece que não é justificável uma alta das ações. Claro que tudo pode acontecer, mas ela está entregando seguidos prejuízos e nós vamos ver mais adiante que tem vários aspectos aí da empresa que mostram a dificuldade da ação subir, tanto é que ela está caindo ainda lá no gráfico, né? A única vantagem que eu vejo neste aumento de capital é que esse fundo aqui do Kuwait, o Kuwait Investment Authority, comprou 5,6% da empresa, o fundo Pátria Investimentos aumentou a participação, esse investidor aqui, Igneos, né, que ele, pelo que eu vi na internet, aí vocês podem pesquisar também, ele é basicamente investidor de empresas de capital fechado, mas acabou investindo nessa empresa também. É um aspecto positivo. Não quer dizer que vai subir a ação, mas no meio dessa diluição enorme, é um aspecto positivo aí, né? Vocês podem ver isso aí nesse link que está aqui, e os links estão na descrição aí, tá? Então, depois do IPO, da IPO em 2021, ela fez o último aumento de capital foi agora em dezembro para reduzir a alavancagem, ou seja, reduzir dívida ao preço de R$ 1,60, muito inferior ao preço da IPO de abril de 2021, que foi R$ 16. Então aqui os documentos da empresa mostram que o aumento de capital de dezembro agora foi para balanceamento da estrutura de capital da empresa, ou seja, estava devendo e o dinheiro tinha acabado. Pagamento de compromissos assumidos pela companhia no âmbito de operações de aquisições. Ela comprou muitas empresas e subiu receita fortemente, mas o dinheiro estava acabando e chamou o acionista. O acionista veio, então pelo menos vamos ver o que vai acontecer para frente aí, né? Bom, o que é aquela abreviatura que eu te falei no nome da empresa, né? Então é CXAAS, é Customer Experience as a Service, né? Tá nesse link aqui que vocês podem ler,
quem interessar deveria ler esse link. Mas melhor ainda, eu prefiro que eu gostei muito do vídeo do Pablo Spyer, que entrevistou o fundador da empresa, o Kai Schopen, que é um alemão, está nesse link aqui do YouTube. E eu gostei bastante dessa entrevista porque explica como é que o Kai montou a empresa, como é que ele veio da Alemanha para o Brasil. É um vídeo bem instrutivo aí e tal. Para quem gosta aí de ações de empresas, eu aconselho a ver esse vídeo aqui, essa entrevista do Pablo Spyer com o Kai Schopen, né? Obviamente, você pode ver também o histórico da empresa lá no site de RI, neste link aqui. Agora aqui, em minhas palavras, depois que eu li tudo sobre a empresa aí, basicamente a Infracommerce fornece infraestrutura para empresas que querem vender seus produtos online. Ela oferece todo o back-office, né? Site, armazenamento em seus galpões, processamento de pagamento. Então, a Infracommerce, inclusive, tem galpões de armazenamento, onde os clientes dela podem armazenar mercadorias lá para facilitar a logística. Então, a Infracommerce faz isso de forma white label, que significa a Infracommerce não aparece para o público. Quem aparece é a empresa cliente da Infracommerce. Isso é uma proposta interessante, né? Porque a Infracommerce cria tudo, fica por trás, recebendo a comissão sobre as vendas, o famoso take rate, que nós vamos ver aí. A ideia é que a empresa cliente da Infracommerce não precisa se preocupar em investir em comércio eletrônico. O cliente se preocupa em seu negócio principal, que é fazer bons produtos a preços bons, sendo que a parte de vendas a Infracommerce faz para ele. Para isso, a Infracommerce cobra um percentual sobre as vendas processadas no ambiente que desenvolve, o take rate, de vital importância para a Infracommerce. Significa que quanto mais a empresa cliente vender, melhor para a Infracommerce. Por outro lado, queda nas vendas dos seus clientes são ruins para a Infracommerce. Se o cliente resolver não renovar o contrato ou interromper, a situação seria desfavorável para a Infracommerce. Então a gente passa aqui para um gráfico, para os dados aqui iniciais que assustam. Aí a gente vê que, mas como é que essa ação caiu e teve que fazer aumento de capital, né? O GMV, que são as vendas dos clientes, né? As vendas que a Infracommerce tem comissão, saltaram de 1 bilhão aqui praticamente em 2020 para quase 4 bilhões em 2023, né? Então subiu 4 vezes, isso é muito bom, né? A receita líquida, que aí sim a receita da Infracommerce, subiu de 43 milhões para 290 milhões, quase 6 vezes. Quer dizer, isso é melhor ainda. O take rate, que é a comissão da Infracommerce, subiu de 4,4 para 7,6, 6,9 aqui, o que é muito bom. Aí você vai perguntar, mas por que a ação caiu e teve que fazer aumento de capital, né? Aí eu vou te mostrar mais abaixo outros aspectos, né? Então, vou mostrar outros aspectos aqui, que aí sim a análise mais fina, em vez de ficar olhando só receita e tal, essas coisas, induz ao erro. Aqui, esse gráfico aqui eu montei a partir das análises que eu fiz dos documentos da Infracommerce, que é em números índice, começando com base 100 aqui em 2020, e daí para frente vai aumentando sempre em relação a 2020. A gente pode ver que os funcionários em tempo integral subiram 14, quase 15 vezes. Por que subiu tudo isso, né? Os funcionários. Porque ela comprou um monte de empresas, você pode ver no site da RI, né? Então, subiu funcionários, a empresa cresceu, vendeu mais, obviamente, que maravilha, né? E o total de clientes subiu apenas 70%. Né? Na verdade, aqui, com 480, o número de funcionários subiu 13 vezes, né? E o total de clientes subiu só 70%. Então, já é uma discrepância, né? O GMV, que são as vendas dos clientes, as vendas administradas, subiu nesse período aqui muito pouco, só multiplicou por 4, subiu quase 4 vezes. Então, subiu muito funcionário, a quantidade de funcionário, vendas subiu pouco, ou seja, aumento de despesa, né? E o GMV por empregado, essa linha amarela, a gente mostra aqui que já está caindo, ela deveria subir, mas já começou a cair a partir do último trimestre de 2022. Então, a quantidade de funcionários sobe muito, resultado das aquisições de empresas feitas após o IPO e resultado
da estruturação que ela tem fazendo para assimilando as empresas. O GMV por empregado sobe bem menos, indicando que ainda não aconteceram as sinergias esperadas. O que seria muito bom é se o GMV por empregado, aqui em laranja, né, que em amarelo, na verdade, em amarelo, né, subisse mais que o GMV e que o total de clientes. Aí sim teríamos ganho de escala. Isso está longe de acontecer de acordo com os números atuais. O GMV sobe, mas sobe menos do que a quantidade de empregados, indicando que ainda não aconteceram as sinergias esperadas. O total de clientes sobe timidamente se comparado à receita. É bom porque cada cliente está faturando mais, né? Mas, como a quantidade de funcionários cresceu muito, as despesas salariais reduzem o lucro e indica que ainda a empresa não se beneficiou de sinergias e ganhos de escala. No gráfico acima, os aspectos positivos são forte aumento da receita, mas como veremos mais abaixo, não diluiu os custos com financiamentos, pelo menos até agora. Aumento do número de clientes é um aspecto positivo. Entretanto, não surtiu efeito no resultado, no lucro líquido, diante da aparente falta de sinergia e falta de escala da empresa, até setembro de 2023. Agora, mais um gráfico com mais dados da empresa. Eu vou explicar melhor o motivo da performance ruim das ações e o resultado da empresa, que tem mostrado prejuízos consistentemente, desde 2021 até setembro de 2023. Então, aqui temos outro gráfico feito da mesma forma, em números índices, a partir do primeiro trimestre de 2020. Aqui nós vemos o seguinte: a linha que sobe mais é o passivo financeiro, as dívidas, arrendamento, debêntures, instrumento financeiro e mútuos de curto prazo e longo prazo. Subiu aqui de 100 para 2.000, multiplicou, né, por 20 praticamente aqui, né? A receita líquida, aí sim, a receita da Infracommerce subiu apenas, né, multiplicou por 3, multiplicou por 13 praticamente, porque já é um aspecto bem ruim. Aí o lucro bruto, você vê que sobe muito pouco em relação aos outros. Só aí já dá para a gente ver a explicação, né? E o GMV aqui, que já tinha subido muito lá em cima, aqui ele fica bem flat, porque o gráfico está comparando com a dívida, que subiu muito, então o gráfico aqui fica até desajustado. Mas mostra o seguinte: subiu aqui receita e subiu dívida, muito mais do que o que fica para a empresa, né? Então a conclusão aqui, né? Comparando a grande alta do GMV com os passivos financeiros, que subiram muito mais, nós vemos que até o momento a empresa não consegue converter a receita em lucratividade, porque os compromissos com aquisições das empresas e dívidas financeiras, linha verde, subiram bem mais. O lucro bruto, linha amarela, está caindo a partir de 2021, na comparação com a dívida. É péssimo sinal e acho que este é um dos principais motivos para a queda da ação a partir de 2022. Então, aqui é a linha do lucro bruto, que é a linha laranja aqui, ele começa até a cair um pouco aqui, enquanto que a dívida só cresce aqui, cresce muito, desproporcionalmente ao resto dos indicadores que seriam bom estarem crescendo. Seria que esse gráfico seria bom se tivesse tudo ao contrário, essas linhas que estão mais abaixo estivessem lá para cima e essa linha verde estivesse lá para baixo, mas não é o que a gente está vendo. Então, as conclusões são as seguintes, né? A empresa ainda não mostrou que seu forte crescimento de receita pode gerar valor aos acionistas. Falta ganhar escala e falta reduzir custos através de sinergias. Isso ainda não ocorreu. O resultado gerou quase $500 milhões de prejuízos acumulados, conforme o balanço patrimonial de setembro de 2023. Nós vemos aqui 423 milhões de prejuízos acumulados. Quer dizer, péssimo. Sobre o mercado da empresa, é necessário que a empresa prove que o seu negócio é rentável e atrai de fato empresas para seu ambiente. Parece que é rentável por causa da boa margem bruta e take rate aumentando, mas ainda não se provou lucrativo para os acionistas minoritários. A Infracommerce se compromete a ajudar empresas a vender online. Se as empresas acharem outros meios de fazer isso, a Infracommerce tende a ver seu negócio não crescer tanto. Há várias alternativas para as empresas fazerem isso, através de marketplace, tipo Casas Bahia, Magalu, Mercado Livre, Shopee, dentre outros. Entretanto, a proposta do negócio da empresa parece boa, parece viável, mas ainda não se provou, pelo menos para os acionistas minoritários. Certamente, a possível queda da Selic e futuro aumento das vendas do varejo podem ajudar, desde que a Infracommerce consiga capturar essa possível melhora do mercado para seu ambiente. Então é isso aí. Nas próximas análises, nos próximos vídeos, vou fazer análise de outras empresas. Obrigado por terem assistido.